Para quem não me conhece, eu sou Mário Eugênio, atual presidente da FENASP e também da STAP Bahia. Tenho o privilégio hoje, que o senhor me deu essa oportunidade, de intermediar essa live. Sejam bem-vindos. A proposta da live foi uma convocação da FENASP, quando convocou as suas afiliadas aqui do Fórum Baiano, que são formados pela STAP Bahia, a EPET Bahia e a Braspetes, que devido a esse acordo coletivo que está se propondo aí, que é prejudicial a toda a categoria, não só aposentado, então esses companheiros pediram, nós convocamos e fomos atendidos. Aqui na Bahia integram o fórum, além, como já citei, além da FENASP, a STAP Bahia e a EPET Bahia. Juntas, essas entidades decidiram realizar esta live para esclarecer não só aos seus associados, como também aos petroleiros de um modo geral. Uma proposta apresentada pela empresa para o fechamento do acordo coletivo de trabalho deste ano, que tal acordo, se aprovado, prejudica a todos, principalmente aos aposentados e pensionistas. Especificamente, nossos palestrantes vão explicar o reajuste proposto pela Petrobras e a tabela do grande risco. Lembremos que o mais importante hoje desses companheiros esclarecer é como é que fica a situação desses companheiros aposentados que estão com a majoração muito além do comum, ok? E qual a manobra que a empresa está formando o custeio que hoje é 30% para o trabalhador e 70% para a empresa. E ela está assinando com 40 e 60 para o ano, 40 e 50. Acho é bom deixar que nós queremos esse companheiro esclareça esses telespectadores que estão presentes aí, para ver como é a situação daqui para frente, ok? Antes de entrar no assunto que nos interessa, em nome da FENASP, quero agradecer a nossa afiliada aqui da Bahia, a EPET, por proporcionar, nós termos a condição de realizar essa live hoje, para ouvir desses companheiros que estão aí, os palestrantes, pelo menos, um esclarecimento melhor para os companheiros que estão aí, principalmente os aposentados, ok? Lembremos que esta live de hoje está sendo transmitida tanto pelo YouTube, como também pelo Facebook da iPet Bahia, ok? Bem, antes de entrar propriamente no debate, eu gostaria de pedir a cada um dos palestrantes que fizesse uma apresentação rápida, para que todos os espectadores conhecessem com quem está tratando e faz esclarecimento. Ok? Gostei de todo mundo aí. E para essa apresentação, eu gostaria de chamar a companheira Patrícia, que é uma das diretoras do sindicato do RJ, para a sua apresentação. Companheira Patrícia, com a palavra. Muito obrigada, Maria Eugênio. Boa noite a todos. Boa noite, Raquel. Boa noite, da Edson. Boa noite a todos os aposentados e ao pessoal da Ativa também, que estejam aí nos assistindo. É muito bom estar aqui com vocês. Eu sou geóloga concursada, entrei na Petrobras em 20 de março de 2000. Eu também sou conselheira da EPET, estou também diretora do Sindipetra RJ. Então, eu tenho 20 anos de experiência como exploracionista e estou aqui falando, na verdade, em nome das entidades sindical, né, e da EPET, que estão sempre na defesa da Petrobras e dos seus trabalhadores. Boa noite a todos. Obrigado, Patrícia. Muito boa sua apresentação. Isso deixa bem claro que os companheiros que não te conhecem passou a conhecer. Já sabe com quem vai ouvir a sua palestra. Bem, agora, como nós estamos falando aqui a apresentação, essa nossa advogada, doutora Raquel, que além de ser uma profissional de qualidade, está bem cotada, a verdade é essa,
E não é à toa que foi contratada pela FNP, né? Então, mostra o conhecimento que a doutora Raquel tem, e gostaria de ouvir a doutora Raquel se apresentando aí. Ok, doutora? Boa tarde, Mário, Patrícia, da Edson, todos os trabalhadores e trabalhadoras petroleiras e aposentados que estão nos ouvindo. Bom, meu nome é Raquel, eu sou advogada da Federação Nacional dos Petroleiros e também assessoro outros 2 sindicatos de petroleiros, Sindipetro Sergipe Alagoas, que eu assessoro, na realidade, desde 2007, né? 2007, e agora também assessoro o Sindipetro São José dos Campos. Bom, eu sou uma advogada que sempre atuou dentro do movimento sindical e sempre em defesa dos direitos dos trabalhadores, isso mesmo antes de vir trabalhar com petroleiros. Então, desde 2007, eu atuo junto à categoria petroleira, também tentando aí, do ponto de vista do fronte jurídico, barrar os ataques que a gente vem sofrendo desde lá, né? Eu lembro que eu entrei na Petrobras, comecei a trabalhar com a categoria petroleira no meio de todo aquele debate da repactuação, né? E hoje a gente vive um debate que eu acho que ele é muito próximo, guardadas as devidas proporções, com o que aconteceu lá atrás, né? Que é essa questão da MS. Eu acho que aqui a categoria está de novo colocada numa disjuntiva e tem que decidir para onde vai seguir, né? E se vai seguir junta ou dividida. Então, agradecendo o convite e espero que a gente possa contribuir para esse debate, para que todos participem das assembleias e votem mais conscientemente possível. É isso. Boa noite. Companheira da Edson, sua apresentação, que, como eu estava dizendo, que a gente já conhece de muito, né? E lutador. Então, quero a sua apresentação, companheira da Edson. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo com a categoria petroleira do nosso futuro. Mas quero aí dar boa noite tanto ao Mário Eugênio, como a Patrícia, como a minha queridíssima doutora Raquel, militante, calorosa na defesa dos interesses da categoria petroleira. E hoje eu estou aí como coordenador do Sindicato Litoral Paulista, coordenador da Federação Nacional dos Petroleiros. Mas eu gosto mais de me definir como mais um militante pela luta dos trabalhadores, um sonhador pelo direito dos trabalhadores. Eu acho que essa é a melhor definição que nós podemos trazer. E agradecer a todos que estão participando aqui dessa live e pedir, né? Nós não seremos militantes se não pedirmos. Pedir para que você partilhe, compartilhe, informe outras pessoas das informações que aqui vão ser prestadas com maior tecnicidade possível, maior esclarecimento possível, que foi o que a doutora Raquel colocou. O que nós queremos é esclarecer. Nós sabemos o caminho a perseguir, mas precisamos esclarecer o petroleiro para ele, entre escolher o céu e o inferno, ele escolheu o caminho da luta. Bem, vamos lá. Feitas as apresentações, todos já estão conhecendo com quem está tratando, a quem vai fazer suas perguntas. Espero que as perguntas, temos já algumas aqui, os companheiros que estão nos assistindo, formulam suas perguntas, escreva, mande para cá, que dentro do possível, nós vamos pedir se os companheiros que estão aí respondendo, que respondam todas. Se por um acaso o tempo não der, nós vamos fazer a parte, vamos até responder aqueles. Então, fique à vontade, que nós vamos dar uma satisfação a todos os senhores, que o importante é isso. Bom, feito isso aí, pela ordem, eu gostaria de convidar aqui agora, vamos deliberar um tempo, para não ser muito maçante, vamos dizer, 10 minutos para cada um. Se por um acaso esses 10 minutos não for contemplado, a gente dá mais um tempinho. Mas se por acaso puder falar dentro de 10 minutos, a gente vai resumir isso aí, ok? Então, nossa companheira Patrícia, comece na sua explanação, companheira. Boa noite mais uma vez também obrigada por estar aqui presente, por ter essa oportunidade de conversar com vocês.
existe uma confusão muito grande na categoria que as pessoas fazem do quanto elas pagam pelo pequeno risco, que é aquela parte da nossa ANS que cobre as consultas, os exames que a gente faz, que o nosso médico pede, a gente vai fazer no dia seguinte, ou quando a gente consegue, e é aquela parte chamada pequeno risco, que a gente paga um percentual, que é proporcional à nossa faixa salarial, e dentro das faixas salariais que existem, também a nossa idade. E a gente paga também uma outra coisa pelo nosso plano de saúde, que é o chamado grande risco, que é um valor que a gente paga, mesmo sem a gente estar utilizando no momento, que é para cobrir as internações hospitalares, né? Que são o que pode sair muito caro e uma pessoa não conseguir pagar no dia a dia dela com o que ela ganha normalmente de salário de proventos de aposentadoria ou de pensão. Então, as pessoas às vezes confundem isso com o percentual de custeio. O que é o percentual de custeio? O nosso plano de saúde, ele tem um gasto anual, né, um valor total para cobrir todas as nossas despesas de saúde médica, odontológica, né? E a gente tem esse valor dividido entre nós e a Petrobras. O percentual de custeio, a relação atual de custeio, é 70% para a Petrobras e 30% para os trabalhadores. Nós, né, trabalhadores aposentados, nós somos beneficiários titulares. Quem pode ser, né? O trabalhador da ativa, o aposentado, o pensionista e o anistiado também. Então, esses trabalhadores, né, eles pagam todo mês, mas, no geral, então, tem um bolo, que é o valor que é gasto anual. Por exemplo, ano passado, foram gastos cerca de 3 bilhões de reais com a saúde das 285 mil pessoas, tá? E só tem o seguinte, não é todo mundo que adoece, né? Quem está doente, seriamente falando, são menos pessoas. Então, geralmente, quando você olha para o universo de 285 mil pessoas, existem acometidos por doenças mais sérias 1% desse universo, ou seja, cerca de 2.850 pessoas, quase 3 mil pessoas, têm doenças mais graves e gastam mais com a saúde delas. A maioria das pessoas gasta um pouco menos, mas quando a gente analisa 10% dos petroleiros, gastam mais de 50% do montante. Só que como todo mundo contribui e vai para o mesmo fundo, é mutualista, a gente vive muito bem assim. O nosso plano, ele foi criado em 14 de novembro de 1975, foi sempre gerido pelo RH da Petrobras, não importa que o nome não fosse autogestão, porque era a gestão, entendeu? Outra época, outro nome, mas, na verdade, sempre esteve vinculado ao RH e a gente sempre usufruiu desse plano, até que veio 2017, né? A gente começou a sofrer mais ataques enquanto classe trabalhadora. Em 2018, durante o governo Temer, saiu a resolução CGPAR, 23ª, que provavelmente a doutora Raquel vai detalhar depois, então não vou falar muito dela, mas aquela resolução, ela estabelecia que teria que ter um custeio de 50-50, né? É isso que a Petrobras tenta falar, ou seja, que do bolo total, 50% tem que ficar com os petroleiros, 50% ficaria com a Petrobras. Isso não é bem verdade, porque aquela resolução, ela respeitava também o direito adquirido. Mas vamos focar nos valores. Por exemplo, ano passado, nós petroleiros, beneficiários, nós pagamos 900 milhões. Se a gente congelasse tudo hoje, se em 2020, apesar da pandemia do Covid, os petroleiros que adoecessem gastassem os mesmos 3 bilhões no final do ano, né? O custo fosse 3 bilhões para ser dividido entre a gente e a Petrobras. Porém, a gente tivesse concordado com uma divisão 60-40, nós teríamos mais 300 milhões de reais para serem divididos entre nós petroleiros. Então, iria encarecer e encarecer muito. Se fosse 50-50 de cara, de um ano para outro, a gente teria um aumento de 600 milhões de reais para dividir entre nós petroleiros.
Então, é por isso, até essa gestão que atualmente ocupa a Petrobras, está consciente que 600 milhões a gente não teria capacidade nenhuma de absorver num ano. E, embora a gente, nos últimos anos, a gente tenha tido um aumento absurdo. Em 2017, de 2017 para 2019, a gente teve um aumento significativo da parcela que nós, petroleiros, pagamos, tá? Mas esse aumento que eles querem passar para a gente é uma coisa que não vai ter como a gente continuar pagando. Muitos não vão ter condições de manter o seu pagamento. Então, é muito importante que o petroleiro não abra mão do seu direito adquirido de 70 a 30, né? De manter esse percentual. Mas, para isso, a gente precisa lutar. A gente não pode, né, ficar com medo e decidir não lutar. A gente está vendo um grande desmonte da empresa. Isso é uma tristeza falar isso para vocês, aposentados e pensionistas. Principalmente é uma tristeza falar isso para vocês, porque eu sei que vocês ajudaram a construir essa empresa maravilhosa que a gente tem hoje em dia. E é uma empresa que em 2011, né? 2010, a Petrobras foi a 9ª empresa. Em 2011, o Brasil foi a 6ª economia mundial. Então, a Petrobras, ela é uma empresa que, com a descoberta do pré-sal, ela tinha tudo para ficar atrás apenas de uma Saudi Aramco da vida, né? Porque os árabes, eles têm uma reserva fabulosa de 260, a Arábia Saudita é uma reserva de 262 bilhões de barris de petróleo. Mas nós, a Petrobras, a gente tinha tudo para ser grande e ser grande por muito tempo, e o seu trabalhador, o seu aposentado, o seu pensionista não precisava estar sendo submetido a tudo isso. Vocês estão acompanhando o desmonte da Petrobras no Norte e Nordeste, né, aí na Bahia, a transferência dos nossos colegas baianos para o Rio, quando eles conseguem, ou para outros ativos que, no momento, ainda não foram vendidos, mas muitas vezes estão à venda, né? E esse desmonte da MS, ele vem nesse contexto. O que eles estão fazendo? Eles estão reduzindo o passivo. Porque quando a gente vê um relatório da Petrobras anual, que é entregue à Bolsa de Valores americana, a Bolsa de Valores de Nova York, a gente vê o formulário 20F, o nosso plano de aposentadoria e o nosso plano de saúde, ele aparece lá como um passivo, como uma coisa que é um peso para quem quer vender a empresa. Então, eles estão com 2 medidas que eles estão querendo tomar, que a gente tem que evitar a todo custo. Uma é essa questão de transferir para a gente uma parte da despesa que é deles, que é esses 10% esse ano, mais 10% ano que vem, totalizando 20%, através dessa mudança da relação no custeio que eles estão propondo no ACT. A outra medida que eles estão querendo fazer, que precariza muito a gente, que a gente não pode deixar de forma alguma, é a tentativa de criar uma associação para gerir a ANS. Por quê? Quando a gente vai no site da ANS, a gente vê que o CNPJ garantidor do nosso plano de saúde, a operadora do nosso plano de saúde, junto à Agência Nacional de Saúde, é a Petróleo Brasileiro S.A., é o CNPJ dela. Quem faz imposto de renda sabe muito bem disso. Quando a gente recebe nosso extrato da MS, a gente coloca lá o valor que a gente pagou e o CNPJ que a gente coloca da Petrobras. O que eles estão querendo fazer? Criar uma associação e colocar nessa associação uma determinada quantia, como se fosse garantir essa associação. Vocês que estão sofrendo, como eu, porque eu sou PPSP não repactuada, vocês que estão sofrendo como eu, com o PED da vida, vocês sabem qual é o nosso futuro se eles conseguirem criar uma associação e fizerem um aporte que eles vão querer fazer, que a gente não tem auditoria, a gente não tem transparência, a gente não tem nenhum controle. Então, a gente não pode, de forma alguma, concordar com esse ACT, porque a perda principal que tem é essa tentativa de mudança na relação do custeio da ANS. E isso está interligado a uma outra luta que vem por aí, que vai ser a luta para a gente impedir a transferência da operação do nosso plano para a nova associação. Existe uma questão, para você transferir um plano de saúde, de acordo com a lei do plano de saúde, que é da época do Fernando Henrique, 1998, você tem que garantir, né, que você não deixou ninguém para trás e que não teve prejuízo
os teus beneficiários. E o que eles estão fazendo com a mudança do custeio? Se eles conseguem aprovar o que eles querem, eles vão reduzir a quantia de dinheiro que eles teriam que aportar nessa associação, entendeu? Esse é o grande lance. Eles não estão fazendo as peças, né? São um jogo de xadrez ou um quebra-cabeça. Elas são relacionadas, os movimentos são relacionados ou as peças se encaixam, como vocês queiram. Então, nós temos que rejeitar a proposta. Por quê? Porque 50% nós beneficiados pagando do bolo total e 50% a Petrobras pagando do bolo total é uma coisa muito diferente de uma pessoa pagar 50% no valor de uma consulta, gente. A Petrobras, ela paga aos médicos por consulta, atualmente, R$104, se eu não me engano. Então, se a gente paga 50% de R$104, vai dar R$50, R$52. Mas só paga 50% de uma consulta aquele petroleiro que ganha mais, né? Aquele petroleiro que está com um salário lá em cima. A maioria dos petroleiros paga menos do que isso, entendeu? Não paga 50%. Os percentuais do pequeno risco começam, se eu não me engano, com 7%. É um percentual bem menor, tá? Então, nós não podemos confundir, nós não podemos deixar eles nos enganarem. Era isso, basicamente, que eu tinha para falar, e a gente aguarda as perguntas aí. Boa continuidade. Ok, companheira Patrícia, em cima dos seus 10 minutos. A senhora está cronometrando aí, porque deu 10 minutos, com certeza, ok? Muito obrigado, foi bem esclarecedor e cumpriu o tempo, ok? Bem, agora, a classificação, as mulheres têm prioridades, então vamos convidar a doutora Raquel para fazer sua explanação. Será que vai chegar nos 10 minutos? Com a palavra, doutora Raquel. Olha, teve uma assembleia aqui de aposentados, uma live dos aposentados de Sergipe, e o Alealdo falou, quantos minutos? Ele falou assim, 20. Eu falei, não, vou falar no máximo 15. Ele falou, duvido. Eu falei, quer apostar? Eu falei os 15. Vamos os 10 minutos. Pessoal, eu acho que tem que limpar o meio de campo nesse debate sobre a AMS, tá? E o acordo coletivo de trabalho. Tem várias, como se diz, quase fake news rodando por aí, né? Esse debate ele começa primeiro se dizendo o seguinte, ou tem acordo coletivo ou não tem AMS. Essa foi, eu acho que a primeira coisa que a gente começou a desmistificar, né? A AMS, a Patrícia, ela pegou uma coisa muito importante. Em relação aos aposentados, ela é já um direito adquirido. Em relação ao pessoal da ativa, ela incorporou-se no contrato de trabalho, né? Se a gente for pegar o concurso público, os últimos concursos públicos, você olhar lá no edital, você vai ver que o direito à assistência médica, ele é garantido no edital do concurso, como é garantido vários outros direitos. Então, o que vai reger isso? Para o pessoal da ativa, era o benefício que existia, era o tipo de benefício que existia na época em que ele foi aprovado no concurso público e foi contratado. E dos aposentados, é aquilo que regia no momento em que ele se aposentou, né? Bom, qual que é o problema? Então, o direito à AMS, ele é uma coisa que ele não é garantido pelo acordo coletivo, simplesmente. Ele é um direito que integra o contrato individual de trabalho dos trabalhadores da ativa e é um direito adquirido do aposentado. Bom, mas o que tem a ver, então, a AMS com o acordo coletivo? É que as regras, tipo as regras de custeio, a proporção e tudo mais, ele é jogado para ser debatido no acordo coletivo de trabalho. Então, é por isso que essa proposta que vem hoje da Petrobras, ela tem o poder de, se assinada, se aceita, alterar essas situações que existiam antes. Então, é esse que é o grande nó da questão, né? Então, se coloca o seguinte, bom, mas se a Petrobras não tiver acordo coletivo, a Petrobras vai forçar os trabalhadores a fazerem acordos individuais.
a gente está trabalhando tudo muito no si e partindo de uma situação que nós já fomos derrotados. Eu acho que essa é a principal questão que nós temos que debater aqui. A Petrobras, na prática, ela só apresentou 2 propostas. Uma proposta inicial e depois ela deu um recuo e ela tenta mostrar essa proposta como se fosse um grande avanço. Porque, no fundo, vamos ser muito honestos entre nós, o que a Petrobras está dizendo? Eu estou garantindo 2 anos de estabilidade para a ativa em troco de rifar os aposentados. Na prática, é isso que está acontecendo aqui. E eu quero tentar desmistificar isso. Desmistificar por quê? Bom, primeiro, os trabalhadores da ativa são trabalhadores concursados, e que hoje, independente de qualquer acordo, só podem ser demitidos por justa causa. A dispensa tem que ser motivada. Ah, mas tem uma discussão no Supremo, Augusto Aras, que está tentando. Ele está tentando. Agora, a tese que o Augusto Aras propõe é, na prática, rasgar a Constituição de cabo a rabo. Não é só rasgar a Constituição, é rasgar a própria Lei Áurea. Né? Porque tem uma coisa que a Petrobras vem fazendo, fazendo de conta que não existe mais Lei Áurea, que foi o caso, por exemplo, de estar vendendo as subsidiárias com os trabalhadores dentro, esquecendo que desde 1888 não se pode mais vender a senzala com os escravos dentro. Mas a Petrobras tem feito isso. Então, no caso, falar que hoje se ganha 2 anos de estabilidade é uma fraude, gente. Me desculpe. Por quê? Porque hoje já não se pode demitir esses trabalhadores se não for por justa causa. Mas aí nós temos um outro problema. A Patrícia falou aqui muito bem da destruição da Petrobras e do número de postos de trabalho. O que vai sobrar na Petrobras? O que vai sobrar? Essa que é a grande discussão. Está se vendendo todo, ou seja, está acabando com a Petrobras no norte e no nordeste do país. E está se vendendo, estão sendo vendidas todas as refinarias. Com isso, nessas áreas de desinvestimento, a Petrobras coloca um plano de demissão imotivada. E que muita gente está aderindo. Por que muita gente está aderindo? Bom, a Relan está à venda. Em Sergipe, vários dos trabalhadores das áreas que estão em desinvestimento ou hibernadas foram enviados para a Relan e outros para o Rio Grande do Norte e Ceará, para lugares que estão sendo vendidos. Então, esses trabalhadores que estão indo para lá, eles sabem que daqui a 3, 4, 5 meses, eles podem estar indo para qualquer outro canto do Brasil. A questão é para onde? Bom, se ele vai no turno, ele ainda tem uma tranquilidade. Mas não se tem garantia que ele vai no turno. Então, o que está acontecendo é o seguinte, quem tem família está optando por sair, porque faz uma conta, faz a conta do Titanic. O Titanic tinha 20 botes. Não dava para salvar todo mundo. O que vai restar da Petrobras depois que se vender tudo que está colocado hoje no leilão, no Black Friday do seu Castelo Branco e do Bolsonaro? Vai sobrar 20 bots. Então, essa discussão que coloca-se hoje no ACT, ela é resumida numa situação que vai garantir uma estabilidade, mas estabilidade para quem? Você tem estabilidade se você tem locais para as pessoas trabalharem. E se você não tiver, é isso, as pessoas vão sair por meio de plano de demissão imotivada. Então, é uma falsa compensação. Na prática, hoje, aprovar o plano da AMS é facilitar a privatização da Petrobras. E aí falam, mas se a gente não aprovar o ACT, pode ter acordo individual, pode ter isso, pode ter aquilo. E aí a gente coloca o ACT como se fosse a grande salvação da lavoura. E aí eu quero desmistificar isso aqui um pouquinho também. Por quê? Principalmente depois da reforma trabalhista, hoje, quem tem o maior interesse em fazer acordo coletivo são as empresas, porque o negociado prevalece sobre o legislado, e os acordos coletivos eles já não têm mais a mesma finalidade que se tinha anteriormente, porque qual que sempre foi a finalidade dos acordos coletivos? Trazer conquistas que estão fora da lei, além da lei, além do que existe na lei e na Constituição.
Hoje, os acordos coletivos eles estão servindo para fazer o inverso. Eles estão servindo como instrumentos de retirada de direitos. E, nesse caso, a proposta da Petrobras de acordo coletivo é uma proposta de retirada de direitos, de quebrar o direito adquirido dos aposentados, de quebrar os direitos que foram incorporados no contrato de trabalho dos trabalhadores da ativa. E é isso que a gente coloca. Aí todo mundo fala, mas ir para um dissídio coletivo é o fim do mundo. E eu vi circulando aí como se diz, na Rádio Peão, a discussão da greve de 95, quando foi para o dissídio coletivo. Bom, tem uma diferença que eles esqueceram de dizer. Em 2004, com a emenda constitucional 45 de 2004, foi-se alterada o artigo 114 da Constituição Federal. E uma dessas alterações, ela tem uma parte que é muito clara, que diz o seguinte, que os tribunais, eles não podem decidir a quem, ou seja, abaixo do que já existe hoje, de direitos dentro da categoria, que tem a ver com a história de cláusulas históricas. Então, quando a gente fala que se a gente for para um dissídio coletivo, a gente pode até manter esse ano, aí qual que é a discussão? Mas se a gente for para um dissídio coletivo esse ano, a gente mantém o acordo esse ano. Mas o ano que vem, a gente já não tem mais acordo e a gente vai ficar dependente de uma sentença normativa. Isso é meia verdade. Os Correios estão aí para mostrar. Os Correios, há 3 anos atrás, tiveram que fazer tomar uma decisão muito difícil. A empresa não queria renovar o acordo. Eles tiveram que ir para uma greve, e por conta dessa greve, não foi eles que quiseram ir para o dissídio coletivo. Se foi para um dissídio coletivo, porque dentro do momento de greve, desaparece aquela situação que a gente fala do comum acordo. Bom, eles conseguiram manter aquelas cláusulas do acordo coletivo e eles vêm há 3 anos conseguindo manter. Por quê? Com mobilização, mas também porque dentro do TST e por conta dessa alteração que teve no artigo 114 com a emenda constitucional 45, o TST não pode simplesmente, se a gente pegar a jurisprudência da seção de dissídios coletivos, que é conservadora? É conservadora. Mas eles não têm aquelas cláusulas que estão há mais de 10 anos dentro dos acordos coletivos, elas vêm sendo renovadas por sentença normativa. Então, a gente fala, mas é melhor perder no ACT do que ir para um dissídio coletivo. Depende. Depende. Os Correios esse ano iam perder 70, das 79 cláusulas, a empresa estava tirando 70. E aí, é melhor firmar um acordo coletivo que mantém 9 ou que mantenha só 14? Ou ir para um dissídio e ter a chance de manter as outras? Então, a gente tem que desmistificar as coisas também. A questão é, o que a gente perde hoje por acordo coletivo, a gente não tem condições de garantir amanhã por meio de um dissídio coletivo. Agora, o vice-versa, a gente tem possibilidade. Estou dizendo com isso que o melhor caminho é para um dissídio coletivo? Não. O que eu estou dizendo é que ainda é possível lutar e ainda é possível derrotar essa proposta. Porque aceitar essa proposta é aceitar a morte da Petrobras e da própria AMS como um sistema solidário hoje. Porque, como a Patrícia bem disse, essa proposta ela joga, a partir do ano que vem, boa parte dos aposentados para fora da AMS. Para fora da AMS. Deu os 10 minutos, né? Então, é isso. Essa proposta é já morrer hoje. E eu acho que aqui a gente tem que dizer que ninguém vai aceitar morrer nesse momento. Nós vamos lutar. E eu acho que é possível lutar. Os bancários mostraram isso sem greve. Os bancários estão mantendo uma proposta que mantém o plano de saúde deles com uma proporção de 70-30. Por que a Petrobras não pode manter? Ela pode, só que para isso é necessário união. E é preciso que a Federação Única dos Petroleiros atente-se para o papel nefasto que está fazendo ao defender essa proposta.
tem que vir junto. FUP, FNP, FENASP, AEPET, todas as entidades dos trabalhadores. É o momento de cerrarmos os punhos e cerrarmos fileira na defesa da AMS para todos, e não só para aqueles que sobrarem nos 20 botes do Titanic. Obrigada e desculpa ter passado um pouquinho. É compreensível, 1 minuto a mais, 1 minuto não altera nada. Foi bom seu esclarecimento. Bem, muito obrigado, doutora Raquel. Foi muito bom. Tem muita gente que quer saber. Agora, cabe à companheira da Edson, além da sua explanação, um detalhe. Como fica, na sua falação, esclareça logo isso. Como fica dentro da possibilidade que a FUP aprova o acordo e os trabalhadores da FNP desaprovam? Como é que vai a proposta para a Petrobras? Qual o procedimento daí para frente? Companheira da Edson, com a palavra. Olá, Maria Eugênio, Raquel, Patrícia, eu acho que parabenizar as duas pela explanação. Vou começar a minha fala justamente sobre essa desmistificação que a gente precisa fazer. Primeiro, vou ser muito honesto com vocês. Eu não me vejo indicando a aceitação de uma proposta onde essa proposta ela não é coletiva, ela é seletiva ou individual. E os sindicatos, federações, têm o compromisso, o seu objeto, em defender o coletivo. E mais ainda, ontem mesmo, eu, nas assembleias das 22 que fizemos, e dessas 22 eu participei de 12, e na média eu falei 1h30, com cada trabalhador, eu me vi um trabalhador perguntando, poxa, essa divisão de federação só prejudica o trabalhador. E eu, com muita serenidade, olhei para o companheiro e falei, companheiro, eu posso dizer para você que o indicativo da FNP de rejeição e o pessoal atropelando a FNP aceitando, eu dormirei muito tranquilamente no meu travesseiro. O contrário não é verdadeiro. Se a FNP estivesse indicando a aceitação de uma proposta que não atende a categoria petroleira sem um mínimo esforço de luta para manter direitos, sem um mínimo esforço, eu indicaria aceitação. Hoje eu não estaria dormindo tranquilo no travesseiro, inclusive se a categoria obedecesse o nosso indicativo. Essa é a grande questão. A gente tem que entender qual é o norte da entidade sindical, qual é o norte da federação. Se não for para defender os interesses coletivos, tem que fechar as portas. Primeiro, vamos desmistificar, com isso que eu falei, os indicativos. Segundo, companheiros, nós temos aí uma missão, e uma missão muito densa. Porque quando eu falo de coletivo, eu tenho que entender que a minha categoria é composta por trabalhadores da área operacional da ativa, trabalhadores da área operacional administrativa, trabalhadores administrativos de áreas não operacionais, aposentados e pensionistas. E esse é o ponto focal. Não vou mais me ater a querer elucidar a questão da cláusula de segurança do emprego, que a Raquel foi brilhantemente elucidou. É uma garantia, mas, porém, é uma garantia que, no momento onde a empresa está, objeto principal, PNG 2015, os PNG desde 2015 para cá, tem um objeto principal da empresa, se livrar do passivo. Se livrar do passivo dos maiores salários, que são os trabalhadores que estão saindo do PDV, se livrar do passivo da Petros, com o PPP3, se livrar de passivo de hora extra com banco de horas e se livrar do passivo da MS. A MS é essa que hoje, por uma moeda de troca, por um acordão feito de uma suposta cláusula de garantia de emprego, você coloca 600 milhões, e eu vou pedir uma retificação da Patrícia, me desculpe, Patrícia, mas a Petrobras, ela gastou, no ano de 2019, a nossa MS foi 3
2,3 bilhões e 20 milhões. Só que ainda tem uns 180 milhões do custo administrativo, custo esse que hoje nós não pagamos, por estar na estrutura da Petrobras, o mesmo CNPJ, bem elucidado pela Patrícia. E nada, também outra retificação, Patrícia, que nós estamos falando em dividir o custo em 15 meses, não é 1 ano, 2 anos. Nós estamos em setembro, mês 9, faltando 3 meses para acabar o ano. Nós estamos falando que em janeiro de 2022 nós pagaremos meio a meio com a empresa. E aí, se não bastasse, esse meio a meio que nós vamos pagar, nós não vamos ter garantia nenhuma na gestão. Como você colocou, e eu acho que cabe elucidar aqui, que o pessoal não ficou claro, e tem a gente que elucidar, esse meio a meio que se dará em janeiro de 2022, ele corresponde hoje, na média, 9% da perda remuneratória de todo trabalhador petroleiro. Com mais 2 que estamos perdendo da falta de reajuste em 2019 e 2020, nós estamos falando 11% na perda de compra do trabalhador petroleiro, seja ele da ativa ou aposentado, nós estamos falando na média. Outro ponto que tem que ser esclarecido, em que pese ter feito um acordão, uma moeda de troca, esqueceram que, a partir do momento que passar por uma associação, a responsabilidade toda do déficit, do pagamento, de tudo, vai ser dos seus associados. E não mais da patrocinadora, que ela vai ser uma associada meieira. Nós, os trabalhadores, vamos ser o outro associado meieiro, só que um detalhe, nós não vamos participar da gestão. E aí, para ficar claro, para deixar bem claro, eu vou citar um exemplo que eu sempre sinto nas assembleias, para a pessoa fixar. Hoje, a Petrobras é gestão por RH. Se o gestor hoje da Petrobras gastar 1 bilhão de insulina, e por ser uma gestão por RH, que é o mesmo CNPJ da patrocinadora, e está sob a égide de várias fiscalizações, aí fiscalizações do TCU, fiscalização da CGPAR, fiscalização do SESC, fiscalização da lei de sociedade anônima, qual a Petrobras faz parte. Então, vai ter auditorias internas e externas. Todo tipo de compra é por licitação. Ok? Petrobras comprou 1 bilhão de insulina. E aí descobriu, através dessas auditorias, fiscalizações, que foi uma compra superfaturada, tipo Witzel, tipo esses governadores que estão comprando respirador por 285 mil cada respirador. E nós que somos técnicos sabemos que não cabe um respirador custar 285 mil, mesmo em plena pandemia. Mas voltamos ao foco principal. Descobrimos que temos 800 milhões de prejuízo por corrupção, malversação, desvio, enfim. Esses 800 milhões hoje, responsabilidade exclusiva da Petrobras, que está no seu CNPJ. Da Edson, mas a Petrobras pode macular, a gente não saber e colocar no bolo lá para a gente pagar. Ok, pode acontecer. Mas, se nós descobrirmos, ele vai ser mandado embora, vai ser preso. O contrário, a partir do momento, e aí, desculpe mais uma vez, Patrícia, já foi aprovada a criação da associação, já estão procurando gestores no mercado, a associação vai ter a seguinte configuração. 3 diretores, 1 presidente e 3 conselheiros fiscal. Desses 3, 1 conselheiro fiscal, vão dar elegido pelos trabalhadores, que ele e nada vai ser a mesma coisa. Se nós pagamos meio a meio, no mínimo, nessa proposta de acordo coletivo, deveria estar a nossa meia-ação na gestão da MS, inclusive com direito a nomear presidente. Mas voltando ao foco do exemplo que eu dei. A partir do momento que for a associação que já está aprovada a criação, esses 800 milhões, de quem é o prejuízo? De quem é o prejuízo? Dos seus associados. Pois uma associação sem fins lucrativos de direito privado,
Não vai abranger a Petrobras. Ah, mas nós podemos entrar com ação contra a Petrobras. Podemos, mas vamos estar pagando a conta igual estamos pagando na Petros, e eu tenho que pôr uma vírgula. Na Petros, nós estamos pagando uma conta que tem corrupção, malversação, má administração, mas também tem questões econômicas, como a crise de 2008, a crise de 2012, que fez os fundos de pensões ter prejuízo. Então, estão pagando a conta como um todo. E na associação não vai ser diferente. Então, não é honesto a gente ter moeda de troca nesse acordo coletivo. E a gente tem que pôr outros pontos aqui muito claro. A AMS que estão propondo agora é uma AMS que ela leva a AMS como se fosse um plano privado. Ela aumenta a margem consignado, ela aumenta a nossa participação em 15 meses, não é em 2 anos, em 15 meses, de 30% para 50%. Mas ela faz uma sacanagem maior. Ela pega a tabela do grande risco e da coparticipação, que era mutualista. O que é mutualista? Eu, que sou da ativa, que ganho mais, que tenho menos idade, eu pago mais e garanto quem é aposentado e pensionista que ganha menos, tem mais idade, usa menos, usa mais, paga menos. Aí vocês falam, mas isso não é justo, Adélio. Não é justo? Esses companheiros que estão aposentados e pensionistas hoje, o plano é de 1975, sempre foi mútuo. Eles não pagaram durante 30 anos, enquanto ativa para os aposentados ter mais dignidade, mais qualidade de vida, e a nossa missão é justamente essa. Então, não é honesto, porque a indicação de aceitação dessa proposta, ela tira o cerne do objetivo das federações de sindicato. Se o sindicato não é solidariedade, não é coletividade, ele perde a razão de ser. Por isso, a Constituinte nos deu garantia de substituição processual. Substituição processual, independente se o coletivo quer ou não que o sindicato defenda a causa. Tem um minuto, então, companheiro. Nós temos que ter muita clareza, pessoal, para concluir, obrigado, Mauro Eugênio. Nós temos que ter muita clareza que o que está sendo dado, e aí é outro ponto para desmistificar, e a doutora Raquel já pincelou, é que é o seguinte, companheiros. Nós estamos deixando que a Petrobras passe esse passeio para a gente, pavimenta a estrada da privatização, porque ela já diminuiu muito os funcionários, ela já avançou muito em perda de direito, pavimenta a privatização, e eu tenho que escutar de alguns companheiros falando, não, depois a gente faz uma greve pela privatização. Olha, companheiros, eu deixo o pessoal ir lá no meu forte, abra a porta para o inimigo entrar e depois eu vou falar que vou fazer a guerra? Não, companheiro. Não tem o mínimo de sensatez, não tem o mínimo de razoabilidade. Nós temos cada vez mais dificultar a privatização e reprovar essa proposta. É dificultar a privatização. E o sindicato, a federação sozinho não vai conseguir isso. Você que está assistindo essa live, você que entende o momento que nós estamos passando, tem que conversar com o outro, que o outro tem que conversar com o outro, tem que ser a correia de transmissão das informações para a gente rejeitar de fato esse acordo coletivo, que o LP e a FNP já está rejeitando. 92% dos votos até hoje já reprovaram essa proposta, porque essa proposta coloca os trabalhadores de joelho. E não adianta chorar depois que nós vamos fazer por greve para privatização, porque isso já é legal para o STF. Se não querem fazer agora, não está agora, que agora a gente tem o acabouço do acordo coletivo, para fazer uma greve, chamar a opinião pública, e se não chamar, a gente também vai lutar, depois fica muito mais difícil. Obrigado, companheira Daércio, brilhante sua explanação. E agora eu aproveito para convidar espectadores, que a maioria já se inscreveram, já passou o tempo da inscrição, só foi até hoje. Eu faço um apelo a todo esse companheiro, depois dessa explanação da companheira Patrícia, doutora Raquel e o companheiro Daércio, é preciso que todos nós
que estamos assistindo essa live, que nos inscrevemos, diga não, mas não de verdade, a esta aprovação que o sindicato está recomendando. Infelizmente, está na mão do aposentado. Se nós, aposentados, não somarmos muito como o esclarecimento que nós estamos tendo agora, que a FNP está colocando como não proposta, nós votamos aqui, vamos somar com a FNP, para ver se no final, se a gente rejeita essa proposta. Ok? Lembre que é no sábado. Não deixe passar que a Assembleia é no sábado às 9 horas. Ninguém pode perder essa Assembleia. Ok, companheiro? Agora, vamos chamar os companheiros que fizeram a proposta para responder as perguntas que estão aqui. Ok? Então, nós temos uma pergunta aqui que diz o seguinte: a resolução 23 do GDPAR, não podemos fazer nada por ela? Eu gostaria que eu ouvisse aqui essa explanação da companheira Patrícia responder sobre a questão da resolução 23. Ok, Patrícia? Oi, com certeza. A resolução 23ª, ela é uma resolução que já nasceu viciada. Por quê? Aquele órgão, né, governamental, SUGEPAR, ele foi criado por lei e tinha atribuições estabelecidas por lei, né? E a finalidade daquele órgão era tomar conta das participações da União nas empresas federais, mas de outra forma, determinando, por exemplo, como é que se comporta um representante da União, outras finalidades. E ela tentou, então, emitir uma norma jurídica, né, uma norma sobre a questão do custeio, né, a relação de custeio das entidades estatais federais em relação ao seu plano de saúde. E não tem essa competência, não está entre as atribuições para a qual ela foi criada. Então, o que aconteceu? Já em 2018, em maio de 2018, tivemos, então, no Congresso Nacional, na Câmara Federal, a entrada do projeto de decreto legislativo, porque quando há um abuso do Poder Executivo, quando o Poder Executivo tenta fazer alguma coisa que não está nos conformes da lei, o Legislativo, ele pode, né, atuar. E a deputada Érica Coquei, do PT do Distrito Federal, então, ela elaborou um projeto de lei muito simples, muito direto e muito bem justificado, falando, anulando essa resolução, né? Anulando a resolução. O que aconteceu? Esse projeto, ele passou por duas comissões da Câmara Federal, a Comissão de Trabalho e a Comissão de Cidadania, de Justiça e de Cidadania, e ele, Constituição, Justiça e Cidadania, ele foi aprovado nas duas comissões, né? Foi aprovado por várias razões. Porque essa resolução, então, não tinha competência para estabelecer o que ela estabeleceu. Foi aprovado porque você não pode criar uma obrigação para ninguém, a não ser por lei. Então, você tem que ter lei criando essa obrigação, né? A obrigação para as entidades públicas estatais federais agirem, essa resolução por si só não poderia estabelecer. Ela, então, feriu a Constituição ao tentar determinar também ação para associações, porque quando você tem associações, o poder público não interfere numa associação. Esse é outro perigo que a gente fala da associação da Petrobras, por exemplo. Né? Se fosse uma fundação, né, é diferente, mas uma associação, e é por isso que eles escolheram dessa forma, uma associação, o poder público não vai poder interferir. Agora, também a associação, ela tem que ser espontânea, se associa quem quer, né? Quando a gente tem um time de futebol, por exemplo, eu posso lá me associar no Fluminense e pagar minha mensalidade, né? E me sentir bem com isso. Foi uma atitude de livre-arbítrio, de associar e desassociar na hora que quer. A associação é assim, né? É diferente. Se a gente não quiser e a gente não quer, a gente não vai se associar a essa proposta aí da Petrobras. Mas em relação à CGPAR, então, esse projeto, ele caminhou
esse projeto de lei caminhou no Congresso Nacional, ele teve, em dezembro, foi dada entrada num pedido de urgência pelo deputado que foi relator na Comissão de Constituição e Justiça, Sóstenes Cavalcante, do DEM do Rio de Janeiro, até um pastor, esse deputado, ele teve Covid-19. Então, esse deputado, antes, então, do recesso parlamentar, e antes dessa pandemia terrível que assolou aí a sociedade brasileira e o mundo, ele deu entrada no requerimento de urgência para que o projeto fosse à votação. Infelizmente, veio o recesso, veio a pandemia, ainda não foi votado. Mas, pelos vícios, pelo vício jurídico, que a doutora Raquel pode explicar muito melhor, com muito mais propriedade, isso provavelmente vai acontecer e provavelmente a gente vai sair vitorioso e esse projeto, então, vai ser aprovado, porque nas duas comissões ele foi aprovado, na comissão de trabalho ele foi aprovado por unanimidade e ele foi aprovado também no mérito, ou seja, quando as pessoas que analisaram aquele projeto, os deputados e os especialistas lá do Congresso, decidiram que tem mérito, não é só porque está dentro da lei, legalidade, judicialidade, é porque tem mérito mesmo. A questão é muito séria, essa tentativa de aplicar um golpe em cima dos aposentados em geral das estatais federais. Infelizmente, o que a gente está vendo é que eles estão tentando precarizar a gente tem que lutar. Então, essa CGPAR 23ª, então, ela pode cair, vai cair. E outra coisa também, a própria resolução, se a gente fosse seguir a resolução ela tem lá o artigo 9º ou o artigo 10º, eu não lembro bem, que ele fala no respeito ao direito adquirido. Uma resolução, ela está numa hierarquia das leis. Aí ela está lá embaixo, na hierarquia das leis, antes dela vem, a coisa que a gente temos a Constituição Federal, depois as outras leis, a resolução está lá embaixo na hierarquia, e ela tem que obedecer esse instrumento do direito adquirido. Então, o pessoal que está aposentado, não ia perder nada, gente, porque vocês já têm o direito ao plano, e ao plano nesses moldes que nós temos hoje. A gente só perde o 70-30 se a gente abrir mão. A doutora Raquel falou muito bem. Então, abrindo mão, a gente perde. Não abrindo mão, a gente não perde, então, a própria resolução malfadada, ela tem que obedecer à lei em alguns pontos. E um ponto é esse, do direito adquirido, tá bom? Eu acho que deu para melhorar alguma coisa. Qualquer coisa a gente volta aí no assunto. Bem, como nós temos agora 2 palestrantes que são na área do direito, advogados, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler as perguntas que estão aqui e os 2 aí, ver quem vai responder um ou outro, para não direcionar diretamente a um e o outro não. Combinado assim? Eu vou ler todas elas e os senhores aí, companheira Raquel aí, responde dentro, pertinente a cada uma. Bom, então vamos lá. Nós temos aqui, que é a segunda pergunta, a não aprovação do acordo coletivo com as cláusulas da AMS e com a resolução 23 do CGPAR pode fazer as contribuições dos aposentados e pensionistas chegar a 100%? 3. Onde está escrito que os descontos do PED não devem ser considerados no momento do cálculo do valor do seu benefício líquido para efeito de cobrança da AMS ou empréstimo? 4. Estou aposentado há 1 ano e até hoje o desconto da AMS não vem sendo descontado no meu contra-cheque. Já abri várias chamadas e solicitei o boleto e até hoje nada será uma tática para cancelar minha AMS? Agora, tem uma pergunta que é exclusivamente para a Patrícia, que está escrito aqui. Depois eu vou ler e Patrícia responde, eu ver essas 2 aqui. Pergunta: por que o plano 28, o grande risco e o benefício farmácia são cobrados fora do limite de 13%, sendo somado aos 13% da margem consignável da AMS? Estas atingem, às vezes, a 30% do seu benefício, ultrapassando o teto permitido para desconto.
esse procedimento está escrito onde, caso o teto passe para 30%, conforme consta no acordo atual, os empréstimos Petro serão cobrados como, pois a margem consignável permitida em lei já foi usada pela ANS? Aí vem uma diretamente para a companheira da Edson. Pergunta 1. Como a ANS usa 13% do líquido para desconto do plano, a Petro só vai poder usar 17% do mesmo líquido para descontar empréstimo? Correto? Devido que no Estatuto Petro está escrito que, no máximo, o desconto só pode atingir 30% da sua margem consignável, conforme previsto em lei específica, correto? Pergunta 2. Qual será a estratégia utilizada para mobilização de maior número possível de aposentados e pensionistas para atingirmos a votação necessária contra o acordo coletivo da Petrobras? Para o senhor Mário, essa eu vou responder. Pergunta. Quero votar, mas não sei como. Existe um lugar específico? Bom, eu vou responder logo essa, que é para os companheiros saberem que, infelizmente, a votação já foi encerrada, ou seja, a inscrição foi feita até hoje. Quem não se inscreveu, perde o direito. Então, aqueles que estão inscritos, foi feito uma chamada para a residência de cada um associado. E aquele que não associado teria que se inscrever. Como não se inscreveram, infelizmente, perderam o direito de votar. Ok, companheiro? Bom, agora voltando para os palestrantes, em cima disso, se tiver alguma dúvida na pergunta, solicita que eu respondo aqui, ok? Quem vai começar? Eu vou pedir para começar, porque eu tô. Bom, vocês veem que está apagando toda hora. Eu estou com problema de conexão e eu já estou quase sem bateria também. Eu não estou em casa, inclusive, eu estou viajando, vim aqui para Recife para fazer uma assembleia de rodoviários também, então estou meio sem, como se diz, estrutura. Então, vou tentar responder rápido, antes que não consiga mais falar com vocês. Olha só, acho que só complementando a questão da CGPAR. A FNP conseguiu uma liminar que suspende a resolução 23. E tem muito a ver com tudo que a Patrícia disse. Gente, resolução não é lei. Resolução não é lei. Se a gente for pegar em cima de um monte de coisa, até, olha só, a própria reforma trabalhista diz que o acordado prevalece sobre o legislado. Por esse ponto de vista, já a resolução 23 já não poderia obrigar que os trabalhadores tivessem que colocar no acordo coletivo 50-50. Por aí já vai, entendeu? Então, uma resolução não é lei. E essa resolução ela tem diversos problemas. Além desse projeto que tem no Congresso, né, o projeto para revogá-la, existe hoje uma decisão nos processos impetrados pela FNP que impede a aplicação da resolução 23 para as nossas bases, tá? Inclusive, teve o parecer do Ministério Público aí, nesse caso, favorável a que se julgue procedente essa ação. Aí tem uma pergunta que eu acho que essa aqui é essencial, acho que eu não vou conseguir responder todas. Essencial. Se não assinar o acordo coletivo, tá? Eu acho que a questão não é essa. A questão é, nós temos que brigar até o fim para manter o acordo coletivo que nós temos. Essa que é a grande questão. É possível avançar no acordo coletivo. Não é porque a Petrobras disse que é a última proposta que vai ser. A campanha salarial passada foi a mesma coisa. Ela disse que era a última proposta e ela teve que avançar. Mas para isso é preciso ter coragem de olhar na cara do seu Castelo Branco, de olhar de frente para a direção da empresa e dizer que não vamos aceitar esse ataque, que joga os aposentados para fora da MS e que facilita
a luta contra a privatização. A Daedson falou muito bem. Depois que deixou o inimigo entrar na fortaleza, não adianta dizer que agora a gente vai para a guerra. É essa que é a grande questão. Se tiver que ir para o judiciário... Bom, aí, mas tudo bem, se a Petrobras não aceita. Dentro do judiciário, nós temos ainda a possibilidade, sim, de um dissídio. Temos a possibilidade. Não é uma coisa a se descartar. Acho que não é a melhor hipótese, mas se é para morrer agora, afogado agora, e em vez de morrer afogado agora, eu puder subir num bote para me fortalecer e resistir depois, é melhor subir no botezinho e resistir agora, do que se afogar já. Eu acho que essa que é a grande questão aqui. E a terceira questão é, em última instância, se não for nem para um nem para outro, não é verdade que os aposentados vão ter que arcar com 100%. Porque é isso que a gente está dizendo aqui, existe um direito adquirido. A Petrobras vai ter que continuar arcando com 70%. Ah, pode ter algum aumento? Pode ter. Mas o aumento que está tendo hoje, ele simplesmente já destrói qualquer possibilidade de manter os aposentados dentro da MS. Por quê? Pessoal, pegar as tabelas que a gente tem disponibilizado e os simuladores. Os aumentos são absurdos. Os aumentos são absurdos. Dividir, fazer isso, jogar os aposentados para fora hoje é dividir a categoria. É facilitar a nossa derrota. Eu prefiro que nós cerremos fileira. Se tiver que ir para uma outra situação, para um dissídio coletivo, ou seja, ir para o judiciário, que é melhor fazer isso do que aceitar essa proposta do jeito que está. Essa proposta não nos traz ganho. Não nos traz ganho. Reafirmo. Trocar os aposentados na MS, entregar a nossa MS por uma garantia de emprego para 2 anos de uma empresa que está sendo desintegrada, não é um bom negócio. Eu vou passar para o Adaedson, porque, gente, eu já estou com um fiozinho só de bateria, eu estou sem carregador aqui do notebook. Então, eu devo cair a qualquer momento. Perfeito, doutora Raquel. Pessoal, se é para ter medo de luta, aceite a proposta. Se é para ter medo de luta, aceite a proposta. Ah, não consegue acordo. Ah, vai acontecer. Ah, o céu vai acabar. Companheiros, nossa vida nunca foi fácil. Nossa luta nunca foi fácil. Os direitos que nós temos hoje não foi dado pelos empregadores. Foi através de luta. Alguém lá atrás perdeu, derramou sangue para nós termos o direito. E agora nós vamos ficar discutindo um medo da luta. Senhor, na boa, se é para ter medo de luta, aceita, pô. Aceita que dói menos. Agora a gente tem que tirar os estigmas. Companheiros, vejamos. Nós estamos falando que em plena pandemia, onde as 2 federações pediram prorrogação, por questão de coerência, razoabilidade, de não termos como fazer aglomeração, não ter que fazer um monte de coisa para proteger o pessoal, a sua saúde contra a pandemia, nós estamos aqui discutindo um acordo coletivo e fazendo assembleia. Só que nessas assembleias, quem são prejudicados? Quem são prejudicados dessas assembleias? É o pessoal da ativa, que trabalha virtualmente todo dia? É o pessoal o empregador? É os gerentes executivos? Não. Quem é o maior prejudicado dessas assembleias? Você, aposentado e pensionista. Por quê? Na sua grande maioria, não tem intimidade com os meios virtuais, com meios eletrônicos. Tem dificuldade. Então, as informações não estão chegando. Estão entregando seus direitos e você não vai ter direito nem a falar que quer ou não quer que entregue. Essa é a verdadeira realidade. Eu conversei isso com os companheiros da outra federação. Não é razoável a gente fazer uma discussão de um acordo coletivo aonde ataca principalmente, ataca o ativo, mas ataca principalmente o aposentado e pensionista, e esse não vai poder opinar, a gente indica a aceitação. Isso é um ponto que a gente tem que desmistificar. Outro ponto, a CGPAR 22-23, ela não nasceu agora. Talvez o companheiro, o pessoal que está agora vendo que o bicho vai pegar, ele... Opa, o que é isso? A doutora Raquel falou. Hoje, no ordenamento jurídico,
o acordado vale mais que o legislado. Se assinar o acordo, pode esquecer CGPA, pode esquecer a liminar da FNP, isso tudo perde valia, porque você aceitou o acordado sobre o legislado. Na CGPA, a gente precisa fazer um esclarecimento. Qual é esse esclarecimento? Ela nasceu em 2018. Em 2018, juntou-se Banco do Brasil, Caixa, FNP, FUP, BNDES, Fundar, mais de 30 sindicatos, associações, federações, confederações que representam essas empresas públicas de sociedade de economia mista ou não. Desde 2018. Fizemos até um protesto em frente do Ministério da Fazenda. Após várias discussões, juntamos o jurídico e tiramos as ações. A FNP ganhou. A Caixa Econômica Federal, que está mantendo 70-30, ganhou ação. A FNP ganhou ação. Tem sindicatos da federação que ganhou ação. Banco do Brasil ganhou ação. Um monte de gente ganhou ação. Por quê? Porque essas medidas impostas pela CGPA são inconstitucionais. E por esse motivo, a partir do momento que nós assinamos, até a liminar da FNP perde valia. Ah, mas a liminar pode ser cassada. Pode, só que hoje ela está vigente. E nós estamos assinando um acordo quando? No futuro ou agora? Está vigente. Então, todos os efeitos da CGPA 22-23 estão suspensos por ordem judicial. Assim, perde o objeto, acordado sobre os legislados, chora na cama que é lugar quente. Agora, eu preciso responder algumas perguntas que foram colocadas. Mais consignado, de novo, acordado sobre o legislado. A partir do momento que você acordou que pode descontar 30% do teu salário de AMS, vai ser descontado da AMS, independentemente da contribuição extraordinária da Petros, independentemente do teu empréstimo. Ah, mas isso é legal. Vai lá brigar na justiça. É isso que vão te dar. Ficou claro? É um absurdo. Porque entendam, pessoal. Transforma numa associação onde a responsabilidade vai ser nossa. Muda a tabela do custeio de 30, 70 para meio a meio. Então, a responsabilidade nossa passa a ser metade, sem administrar nada. Muda a tabela de mutualidade, ou seja, quem é mais velho vai pagar mais. 1000% de aumento. E o cara pagou a vida toda na mutualidade para os velhinhos que na época ele era ativo usava. Agora ele não vai ter direito a usufruir. E a mais consignado, se ele ganhava lá R$2.000 entre Petros e INSS e pagava 200, só podia pagar 260 por mês e a AMS, com grande risco tudo, agora 30% é 600. Sobra só 1.400 para cuidar da sua família. É um absurdo. Não dormiria com a minha cabeça tranquilo se a FNP indicasse aceitação. E aqui até falo para os companheiros da FNP. Se tivesse passado pela cabeça da FNP indicar aceitação, o Sindicato LP sairia da FNP. Porque nós temos que ter coragem. Porque nós não estamos aqui para brincar em defender o trabalhador. A gente não tem que defender meia dúzia de trabalhador. É coletivo. Aposentado pensionista faz parte da categoria, então tem que defender a categoria. Não é metade da categoria. Não tem que ter moeda de troca. E aí, companheiros? Companheiro, coloca aí. O que precisamos fazer? Você acorda. Liga para o teu outro companheiro. Ó, cara, tem que rejeitar essa proposta. Ó, cara, a FUP vendeu a gente. É isso que tem que fazer, pô. A mídia não vai dar espaço pra gente. A FUP vai fazer o trabalho dela. Nós hoje, estamos brigando contra a FUP e a Petrobras. Se já brigar contra a Petrobras, brigar contra o governo fascista, já é difícil, imagine brigar contra outra federação. É isso que nós estamos fazendo, companheiro. Ah, mas a FUP tem todo o direito de indicar o indicativo dela, companheiro. Não elegeram eles lá? Tem todo direito, autonomia para isso. Cabe você, trabalhador, aposentado e pensionista, dizer eu não. Não quero isso, FUP. Você me consultou? Não quero. Nós estamos vendendo nosso direito, pavimentando a estrada para privatização. Temos que ser honesto, pessoal. Ah, mas as federações estão brigando. Pô, brigando. Realmente eu estou brigando pra caramba. Eu estou brigando pelo direito dos aposentados da ativa.
Os outros estão brigando pelo quê? Companheiros, com muita fraternidade que eu tenho, mas nós vivemos um momento muito difícil da categoria petroleira. E não tem que ter dúvida. Entre a luta e a derrota, nós temos que escolher a luta. Aceitar é derrota. Ponto. Aceitar é derrota. Ah, não, mas está difícil. Ah, não, olha, vamos ficar sem acordo. Ah, não, nós vamos perder. Companheiro, vamos perder nosso direito a partir do momento que aceitar. É meio a meio, cara. Eu tenho, em 2015, eu tinha uma esposa e 2 dependentes. Pagava R$ 1.800 por ano, PMS. Minha declaração de imposto de renda é 2019. Eu e uma dependente. Não tenho mais esposa, meu outro filho já é maior de 24, plano de 28, que foi uma pergunta, eu vou responder. Meu filho maior de 24, não faz parte da MS, paguei esse ano R$ 3.800. 2.000 a mais do que 2015. Quanto aumentou meu salário? Isso é benefício, companheiro. Isso é direito. Se abrir mão de direito, vamos para os planos de saúde privado, pô, porque isso vai acontecer. Estão mudando a tabela para o método privado. Quem tem mais idade paga mais. É isso que estão mudando na tabela. É isso que estão mudando. Então tem que ter muita clareza. Olha o tanto que aumentou. E sabe quanto vai aumentar? Patrícia, ela pincelou. Companheiros, em janeiro de 2022, nós vamos pagar quase 700 milhões a mais de MS. Dividido por 282 mil beneficiários, se lá tiver ainda 282 mil beneficiários, que nos últimos 3 anos nós já perdemos 10 mil beneficiários, para vocês terem uma ideia, nós vamos pagar R$ 2.057 a mais por beneficiário. Por beneficiário. Ah, mas a conta não é essa. Não é. Isso é a média. É a média qualificada. Quem ganha mais... O que vai acontecer nessa tabela? Quem ganha 30 mil reais só vai ter 100% de aumento. Quem ganha 2, 3 mil reais vai ter 1.000% de aumento. Muito justa essa tabela. Indicar a aceitação disso? Não partiria da FNP isso. Se partisse, o LP não estaria junto. Então, temos que ter muita clareza. E quanto ao plano 28 que o companheiro falou, olha, o plano 28, ele entra na margem... Como é que funciona o plano? Gente, o plano 28, ele é lucrativo. Ele é lucrativo para a ANS. Por quê? O plano 28 é para os dependentes até 32 anos hoje, né? Até 32 anos que pode colocar, igual meu filho. 24 a 32 anos. Mas o que é que acontece? Além de pagar um grande risco, tudo que for usado é pago 100%. Não existe parcela de participação. Meu filho for fazer um exame, o exame custar a preço da MS, como a Patrícia falou, 104 a consulta, vai ser pago 104. E aí, no cálculo, o plano 28, ele traz lucro para a MS. A gente já fez essa discussão com a Petrobras. Porque o pessoal jovem usa pouco e mês a mês paga. Certo? Mas se um jovem adoecer, os outros jovens cobrem. Então, o plano 28 dá lucro para a ANS. Isso não é o que estou falando, é o próprio relatório apresentado. Eu espero ter esclarecido, e me desculpe às vezes exaltar, porque assim, parece que a gente está dando murro em ponta de faca. Não é possível que a gente não tenha entendimento que a aprovação de um acordo coletivo, onde tira um enorme 700 milhões por ano de passivo da mão da Petrobras. 700 milhões. Por quanto a Petrobras vendeu 3 plataformas mesmo? Lembra? Agora, 2 meses atrás. Quanto a Petrobras vendeu? 3 plataformas, pessoal? A Petrobras vendeu 3 plataformas por 7,5 milhões. Nós estamos falando que nós estamos assinando um acordo coletivo, assumindo uma dívida de 700 milhões. Não é melhor a gente comprar essa plataforma? E a gente começar a dirigir essa empresa enquanto trabalhador? Fica a dica. Companheiro Daécio, mais uma vez, muito bom, bem esclarecedor, não ficou dúvida nenhuma. Bem, como já estamos no final da nossa live, eu vou pedir à companheira Patrícia para suas considerações. Logo em seguida, a companheira Edson,
nossos agradecimentos e vamos encerrar nossa live, ok? Doutora Patrícia. Então, gente, assim, eu peço a vocês que realmente recusem essa proposta vergonhosa que a gestão da empresa está fazendo aos trabalhadores, né, aos aposentados e pensionistas do sistema Petrobras. Realmente, nós não temos condição financeira de arcar com isso. Quando a gente lembra da discussão do PED, que tem pouco tempo atrás, a gente viu essa discussão, a gente tem que lembrar que muitos aposentados do sistema Petrobras, eles ganham pouquinho e realmente não vão ter condição de pagar um plano de saúde majorado. Então, esse dinheiro, como eu falei, né, quando eu disse, eu estava fazendo uma conta bem por baixo, porque eu não estava considerando inflação, eu não estava considerando o aumento do adoecimento de pessoas até jovens por causa da questão da Covid-19, da pandemia, e tudo isso vai fazer com que a parcela do dinheiro que eles querem transferir para a gente seja ainda maior, né? Então, nós não podemos aceitar isso de forma alguma. Isso também está dentro do desmonte da empresa. Eu fico muito triste de falar isso aqui, porque na Bahia, né, a gente sabe que 31% dos beneficiários do plano de saúde são idosos. Eles fizeram questão de falar isso no relatório anual da nossa AMS, e esses 31%, né, que são aposentados, construíram essa empresa. Então, eu sei que vocês têm muito amor pela empresa, mas quando a gente observa o que está acontecendo com a Petrobras tinha, em 2015, 5 segmentos de negócio. O EIP, que tratava, então, da produção de petróleo, gás natural e gás liquefeito de petróleo, nos seus campos, e também a exploração de outras áreas para constituir futuros campos, né, renovar as reservas. A gente tinha o refino, transporte, comercialização, que englobava também a petroquímica. Vocês viram ser vendida aí, SUAP, né, a CITEP, né, vocês viram isso acontecer aí na Bahia. A gente tinha também, em 2015, gás e energia, mais de 20 termoelétricas, a gente tem a maior parte vendido à venda, né? A parte dos gasodutos já foi praticamente, a gente tinha a malha do Sudeste, foi vendida e a gente passou a pagar aluguel para usar o que a gente construiu e o que custou caro, porque nenhum estrangeiro quer vir fazer obra no Brasil ou construir uma refinaria de Mataripe ou construir um gasoduto. Eles estão vindo para predar o que era a Petrobras. Quando a gente vê quem comprou, por exemplo, o gasoduto Coari Manaus, o que a gente observa? Observa uma multinacional estrangeira, a ENGIE, que ela é oriunda da estatal de gás francesa, que foi lá e abocanhou, junto com um fundo de pensão do Canadá, com participação de vários órgãos do governo da província de Quebec. Então, a gente está tendo no Brasil uma desnacionalização, um esquartejamento da Petrobras. É muito triste a gente ver que a categoria acredita em esperar até 2022. 2022 não vai restar nada. Acreditem no discurso que vocês ouviram, categoria da Ativa, naquela fala do Cláudio Costa, lá no prédio de São Paulo, que foi, né, assim que ele começou, assim que ele entrou. Acreditem naquilo, é aquilo que eles estão fazendo, demolindo a Petrobras, esquartejando e vendendo. Então, a Petrobras foi criada por um grande e belo movimento social, que foi a campanha do Petróleo é Nosso, né? E a gente está vendo a Petrobras destruída por decreto, com o STF, com tudo. E a gente tem que lutar. A hora de lutar é essa. Não vai adiantar a gente esperar para lutar depois. E a AMS tem que ser vista nesse contexto. Eles estão querendo vender e os aposentados, nesse momento, atrapalham. Eles querem se livrar, a verdade é essa, eles querem se livrar dos aposentados. Como? Aumentando, né, o valor, inviabilizando no futuro próximo que os aposentados continuem pagando. Então, assim, os aposentados vão acabar perdendo o seu plano de saúde. Então, esse risco, a gente não pode, de forma alguma, deixar que vocês corram. Então, os sindicatos têm, sim, que se posicionar, né, contra essa história de já sair numa negociação derrotado. A gente tem que sair numa negociação com cabeça em pé e colocando a nossa posição, que é a posição da categoria. Aposentados e pensionistas são categoria. Então, vamos lutar.
É isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite para todos. E a Bahia tem que se lembrar daquele feriado que é só de vocês, que colocou aí o invasor para fora, né? A gente tem que colocar o invasor para fora. O Brasil está sendo ocupado pelos estrangeiros. Obrigada. Obrigado, Patrícia, companheira da Edson, suas considerações finais. Bem, primeiramente, agradecer, parabenizar a Patrícia e a Raquel pela brilhante apresentação que fizeram, agradecer o Mário Eugênio, os companheiros da EPET da Bahia, Marco André e os demais, Vasco, por estar protagonizando essa live, é bom a gente citar. Eu coloco sempre o seguinte, a Petrobras está fazendo o papel dela, o governo está fazendo o papel dela. Então, eles querem privatizar. E o que eles precisam fazer para privatizar? Pavimentar, diminuir o passivo, tornar atrativo a venda de ativos, os seus ativos. Nós, da FNP, estamos fazendo nosso papel, se contrapondo isso. A pergunta que fica é se todo mundo está fazendo o seu papel. Essa é a pergunta que tem que ficar. E, doravante, a gente tem que também compreender. Não há categoria se não houver solidariedade. A solidariedade é ponto sine qua non, é base, é princípio da organização dos trabalhadores, da categoria petroleira, principalmente. Nós somos tão solidários que agora nós vamos querer dividir aposentados e pensionistas do pessoal da ativa. Por que agora nós faremos isso? Isso é desonesto. E, ao contraponto, os aposentados e pensionistas têm que estar muito atentos dos anseios, da apreensão do pessoal da ativa. Porque eles também querem chegar e ter essa qualidade de vida que os aposentados assim conquistaram depois de muitos anos de trabalho. E essa solidariedade tem que permear a nossa organização, os nossos ideais, os nossos objetivos e, principalmente, nossas decisões. Eu não vou me alongar aqui nas minhas considerações finais, mas quero deixar bem claro. Assim como houve um golpe em 2016 e houve os vitoriosos do golpe, assim como em 2018 houve eleições, colocaram um fascista e houve os vitoriosos, se o acordo coletivo for assinado agora, eu não quero fazer parte dos vitoriosos. Eu quero fazer parte dos derrotados, porque assim eu dormirei tranquilo no meu travesseiro, sabendo que até o último suspiro de esperança eu lutei para não ter essa vitória, que no fundo é uma derrota de toda a categoria. Boa noite e obrigado. Muito obrigado, companheira da Edson. Eu quero dizer o seguinte, espero que todos nós aposentados estejamos nessa Assembleia e diga não. Pelo menos para mostrar a força do aposentado. Mesmo que não saia vitorioso, que a luta é grande, o embate é forte e a persuasão maior ainda. Mas quero deixar bem claro que esse ativo de hoje será o aposentado de amanhã. O que esses companheiros da ativa estão fazendo hoje contra o aposentado, sofrerão lá na frente. Então, esperamos esses companheiros lutadores que estão hoje aqui se pronunciando, lutem para que não deixe acontecer isso que eu estou prevendo aqui. Eu ontem estava na ativa, fui dirigente sindical, mas nunca defendi interesse meu sem primeiro olhar o aposentado. Com isso aqui, só clamo aos senhores que estão na frente do movimento sindical hoje, continue lutando em prol seu amanhã, que amanhã você será aposentado. Muito obrigado, de coração, por esse esclarecimento. A companheira Patrícia, por estar aqui, a companheira Daécia, a companheira Raquel, a doutora Raquel, que teve que se ausentar por falta de bateria, o nosso muito obrigado, uma boa noite e que vão com Deus lhe guiando e o Senhor do Bom Fim. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada, boa noite.